Ellen, tudo bem? Ótimo. Ei, Lores. Oi, gente. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Tara, seu microfone está desligado. Tara? Ali eu tô falando. Grande honra. Luiz Cláudio abriu a câmera. Parabéns. Será, zoeira? Tive a coragem de ligar a câmera. Não é? Não, coragem de ligar a câmera a gente tem agora, de pintar o cabelo de manhã, que tá faltando. Já é outro esquema, né? Passar um negócio, fazer o reboco todo. Como diz minha amiga, pintar o palhaço. Ai, cabelo tá duro, assim, aquela semana. Lula já está chegando, né? Lula tá. Luísa, Lorena, você está entrando esse ano no doutorado? Como é que é? Não, ainda estou no mestrado. Aí estou na fase para qualificar. Que luxo. Ah, eu tô nervosa. Que luxo. Que a gente tem uma mestra das boas, né? Aí a gente fica nervosa, porque... Sim! Sim! Que ela é maravilhosa, exigente. Ela lacra, né? Então tem que estar acompanhando. A gente não pode ficar muito atrás, a gente sempre vai ficar atrás, mas muito atrás não dá, né? Não, não dá, não dá. Olha a boca do Gambito da Rainha. Eu estava ouvindo essa história de eu sou exigente. Não sou nada. Não. Normal. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, boa tarde, todos, todas e todos. Essa é a parte 2 da oficina que nós estamos promovendo com as turmas de currículo da graduação. As nossas convidadas de hoje, além da Lorena Azevedo, que é a nossa mestranda, a gente está recebendo com muita honra a professora Sara Wagner York, que é professora da rede e é doutoranda da UERJ-FFP, em São Gonçalo. Minha imagem está escura assim, se não fica verde, vocês vão achar que eu vim de outro planeta e talvez eu tenha vindo. Desejo apenas uma boa tarde de trabalho a vocês, ou boa noite, ou bom dia para a hora que vocês estiverem assistindo. Não esquece de dar um like no canal, compartilhar, ou mesmo dizer que não gostou, porque a gente aqui aceita o dissenso e preza por ele. Esse é um projeto desenvolvido com o apoio da FAPERJ e do CNPq, a quem a gente agradece, desenvolvido pelo GPPF na Unirio. Eu vou, então, tirar essa imagem e a professora Lorena vai conduzir os trabalhos. Em seguida, a professora Sara vai falar. Um abraço, boa tarde para nós. Boa tarde a todas, todos, né? Eu vou mostrar aqui só a nossa tela e aí a gente faz o... Tá compartilhando não, né? Só um minutinho. Que é a nossa, né, oficina, nosso segundo dia de oficina, né? A gente conta com o apoio do CNPq, da FAPERJ, e a gente vai fazer agora, né,
ao contrário, a gente vai fazer vai começar com a fala da professora Sara e depois eu faço a minha, tá bom? Então, Sara, eu vou parar aqui de compartilhar para você poder compartilhar o seu PowerPoint. Muito obrigada, Lorena. Muito obrigada aos colegas e colegues, né? Espero que todos estejam bem dentro aí do possível. Eu preparei um PowerPoint, mas eu também queria pensar várias coisas com vocês. Então, assim, eu acho que eu começo com uma colocação. Só um minutinho, que eu estou aqui encontrando. Isso. A gente vai falar do conto da Aya, né? Sobretudo dos modos como nós somos produzidos e produzimos, né? Efeitos de verdade pelo tempo. Eu tenho uma apresentação que deve demorar muito, e eu acho que, por vezes, apresentar uma coisinha mais sintética vai nos ajudar. E aí eu fiquei pensando sobre os pressupostos dessas múltiplas religiões, né, que se colocam como verdades, né? A gente poderia pensar que a história de Lilith, da Bíblia e os seus códigos, né, como essa junção de algumas verdades que vão produzir verdades em vários caminhos. Uma teórica interessante, de nome Judith Butler, ela vai explicar para a gente, no livro Problemas de Gênero, que existe ali uma estruturação, a partir dos estudos de Michel Foucault, que existe uma estruturação daquilo que a gente vai chamar de sexualidade como um dispositivo histórico, né? Esse dispositivo, ele leva em consideração esses vários modos do sujeito se constituir dentro de uma determinada sexualidade. A isso a gente pode atribuir tantos atos, né, intencionais ou não, e que ela vai chamar, no primeiro livro dela, Problemas de Gênero, ela não consegue ainda ter essa ideia muito bem articulada, porque essa ideia vem de um outro teórico chamado Jeffrey Weeks, que vai falar de scripts de gênero, né? Os scripts de gênero seriam aquelas formas como o sujeito se coloca em uma vida social. Então, quando eu apresento os meus filhos e a minha esposa ao meu lado, isso é um script de gênero, né? É a ideia que se forma a partir de um sujeito universal dito homem. Então, é uma ideia. Quando uma mulher, por exemplo, se apresenta sem esse pressuposto de verdade, aqui já existe uma falha imagética na compreensão desta mulher em qualquer ação, porque a sociedade foi, de alguma forma, reiteradamente sendo colocada como um atributivo, né, da performatividade e da repetição de mesmas histórias. Então, para mim, olhar um presidente, por exemplo, o presidente Lula, com a sua esposa e filhos, e falando do seu neto, isso tem uma lógica. Mas quando eu vejo a presidenta Dilma falando sozinha, isso aciona várias outras lógicas que muitas vezes não nos damos conta. Pensar essas múltiplas lógicas me coloca na condição de não apenas pensar os códigos, e a Bíblia é um desses códigos. Quando a nossa ministra da Família, no singular, diz que menino veste azul e menina veste rosa, é uma reiteração de uma lógica que é muito explícita no inconsciente social, não é? Outro código que é constantemente trazido talvez seja esse código de dizer que somos, neste momento, terrivelmente cristãos, porque nós precisamos, né,
proteger as nossas famílias dos bichos escrotos que saem dos esgotos, como diriam os titãs há algumas décadas. E é exatamente fazendo a subversão dessa lógica que eu lembro aqui o filme chamado The Miracle Worker, que é o filme que narra a história de Helen Keller, né, e Anne Sullivan, que é uma menina surda e cega. A dica fica aqui para todos e para todas, para que observemos que quando um sujeito, dentro de uma outra lógica, é inserido nessa máquina de produção de verdade, e essa máquina é a máquina da iterabilidade, é justamente nesse momento que as nossas histórias passam a ser modificadas. Então, mais uma vez, se no conto da Aya nós temos uma sociedade onde mulheres são colocadas de uma forma muito específica e outras mulheres como de segunda grandeza, seguindo os ritos do que foram as mulheres pretas e as mulheres brancas em outros séculos, sobretudo as estadunidenses, aqui a gente tem uma repetição do sujeito que entra dentro de uma outra lógica. Eu trouxe um videozinho para ficar gostoso, me digam se vocês estão ouvindo. Não. O som está muito ruim. Vocês não estão ouvindo? Tá bem baixinho. Você consegue compartilhar? Ah, tá gravado ele aí? Ele tá no PowerPoint. Tenta de novo. Eu não consigo ouvir. Sara, vê se você consegue compartilhar o áudio também. Ah, muito bem. Então, vamos fazer isso. Quando você compartilha com a gente o PowerPoint, tem acho que Agora nós temos vai. 3 pontinhos. Isso vai ser o João. Eles vão nascer no... Essa é a Ana e esse é o João. Agora sim. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais Então, para pedindo todos. para você começar de E novo, assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo. Para que no futuro, o João não ache que tem... Fale de novo, Julie. O pessoal quer ver de novo desde o início, mas com você maximizando a tela, que eles querem enxergar melhor o desenho. Isso, olha, tem mais vídeo lá para frente, hein? Estão abusando de você, vocês né? estão Então abusando vai até o final, depois... Demorou? Melhorou. mais poder que a Ana. Essa é uma campanha que foi feita pelo Plan, né? É uma campanha que vai falar exatamente sobre esses casos das diferenças sexuais
entre os sujeitos e como essa manutenção ela acontece em vários momentos, né? Deixa agora eu diminuir aqui para a gente poder dar uma olhada em alguns pontos. Ai, peraí. Então, o gênero e a sexualidade, né, que para Butler tem aí uma coisa do meramente concebido como uma inscrição cultural de significado num sexo que é previamente dado. Muito daquilo que a gente estava conversando antes do início da aula, né? Que é essa unicidade, esse único modelo, e a partir dele todos nós somos reação desses sujeitos ou desse sujeito único. O detalhe é que esse sujeito, como a gente sabe, ele não existe. É baseado nisso que várias pesquisas surgem em diferentes momentos. Essa, por exemplo, ela vai perguntar pessoas transgêneros deveriam ter autorização, serem autorizadas a terem filhos? E aqui a gente pode ver o Brasil. Em 2017, essa pergunta é financiada pelo BuzzFeed, com o Instituto Williams Institute, de Londres, e a gente vê aí que o Brasil ocupa a 6ª posição, não é? Com 64% das pessoas dizendo sim, eu concordo que pessoas trans possam ter filhos, né? A questão vai se alargando com outras perguntas desse mesmo instituto, e aqui a gente poderia esticar vários momentos. Inclusive, quando a gente foi escrever sobre o banheiro, eu, Lorena e Luli, né, que Lorena vai falar um pouco mais à frente, a gente pensou muito, dos pontos que talvez me chamaram muita atenção, nesse texto produzido por nós, era exatamente essa pergunta, né? Pessoas transgênero devem ter permissão para ir no banheiro do sexo com o qual se identificam? E aqui o Brasil aparece com 48% de pessoas dizendo que concordam totalmente, não é? Agora, é importante a gente entender que, olhando lá embaixo, 50%, mais de 50% das pessoas aqui no Brasil não souberam responder essa pergunta. Ou seja, existe, sobretudo, uma desinformação naquele momento sobre o que eram pessoas trans, né? Essa pesquisa, repito, é de 2017. Várias outras perguntas são feitas. Pesquisa, a intenção dela é mostrar como o mundo tem se colocado de modo propositivo com relação a leis de estruturação desses sujeitos, de um modo geral, ou como esse mundo tem se colocado reativo, e a partir dessas lógicas que são perpetradas por um único agente, né? Geralmente único, né? Por isso conservador, por isso excludente, por isso perpetuador de verdades, principalmente se essas verdades partem dele mesmo, e eles conseguem fazer isso de um modo muito habilidoso. Tão habilidoso que coisas muito simples do nosso cotidiano acabam se perdendo, né? Por exemplo, nessa outra campanha que eu trouxe aqui, que a maioria de vocês já devem ter conhecido, devem ter visto. Las tetas de las mujeres, los pezones puntualmente, son censurados en algunas redes sociales. Incluso si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables. Las de Enrique. Hola, empecemos. Párate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mira las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o los pezones. Hinchazón, enrojecimiento o hendiduras. Después poner las manos sobre la cabeza y fíjate si cambia el contorno. Ahora empieza la acción. Usando los 3 dedos medios, móvelos en espiral empezando desde la zona de la axila hacia abajo, pasando por debajo del seno, avanzando hasta cubrir toda la teta y llegar al pezón. No olvides revisar bien la zona de la axila y pectorales superiores. Si percibís un bulto o alguna irregularidad, anda a ver a tu ginecólogo. Hay 3 pasos para detectar el cáncer de mama: autoexamen mamario, ir al ginecólogo regularmente, pedir que te hagan la mamografía. Eso también va para vos, Enrique. El cáncer de mama puede afectar a los hombres, pero por suerte, la censura no. Compartí este video o haz el tuyo. Lo único que necesitas es un buen par de tetas. De hombre. É uma campanha publicitária do Instituto Mama que vai dizer, né, que todo mundo precisa se preocupar com câncer de mama,
porque isso é um problema de todos. Entretanto, o seio que a gente mostra, ele não é um seio que pode ser mostrado qualquer uma, né? E mulheres, mais uma vez, como público-alvo, né, da campanha do câncer de mama, elas são aquelas proibidas de mostrarem o seio. Mostrando aqui vários pontos, aportes, pesquisas, dados de vários momentos. Eu acho que vou partir para esse último, porque eu quero sair daqui para ir para um outro lugar. Gente, sou capaz de ficar falando horas sobre isso. Me llamo Marna Miller. Soy actriz porno y nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta se pajea con mis vídeos. Un país que ama la vida, pero permite que se mate en nombre del arte. Un país indignado por la corrupción, pero que sigue votando a ladrones. Donde se salva a los mismos bancos que desahucian a miles de familias. Un país que se dice laico, mientras le pone medallas a las vírgenes. Que trata a los que migran como héroes y a los inmigrantes como basura. Un país donde los que se suponen guardianes de la moral pueden llegar a ser los más peligrosos. Donde la prostitución aún no es legal, pero cada año crece el número de clientes. Un país que se cree abierto y tolerante, donde un árbitro recibe amenazas de muerte por ser gay. Sí, vivimos en un país asquerosamente hipócrita, pero algunos no nos rendimos. Essa é uma mídia do Salão de Arte de Barcelona, de 2016 também, e mostra para a gente que esse alvorecer de vários momentos da nossa história com a emergência, aquilo que eu chamo de emergência trans no vácuo cis, ele se deve a formas contínuas e continuadas de perpetuação de verdades nos nossos sistemas, né? Para isso... Opa, peraí. Agora eu estou pulando para um outro lugar aqui. Por que dizer isso neste momento, não é? Que existem as várias intenções aí de colocar como, neste momento, uma invencionalidade desses vários sujeitos que se colocam nos espaços públicos, né? Como se Érica Hilton, Érica Malonguinho fossem, por exemplo, as primeiras, né? A primeira legisladoras, né, do país. Mas eu preciso lembrar, né? Setembro de 1976, nós tivemos o primeiro congresso do terceiro sexo em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Em 1968, em março, nós temos o primeiro congresso de travestis em Petrópolis. Em maio de 68, nós temos os congressos de homossexuais em João Pessoa, na Paraíba. E a pergunta, né? Vocês lembram quando acontece a revolta de Stonewall? Stonewall aparece no mundo, acontece, né, a rebelião de Stonewall em 1969. Percebam, se a gente tem em 1968 o Congresso de Travestis em Petrópolis, e isso não é noticiado, por que esse amor imenso aos americanismos? E isso também é um ponto interessante da gente pensar quando pensamos nos conservadorismos, sobretudo numa análise, né, de uniformização, ou como certas instâncias foram corroborando aquele processo fictício, né, que acontece em Gilead, né, no conto da Aya. Ali existe, não é do dia para a noite que aquilo acontece, mas dado esses inúmeros apagamentos, né, acionamentos de pânico moral, discursos de ódio,
A demonização, né? É interessante essa palavra, que a gente chama hoje de demonização, mas um texto de 1978, eu acho, chama Devils and... coisa de Covid, gente. Devils and Demons? Não. Um texto que chama, em português ele chama Bodes Expiatórios. Já dialogava com essa estrutura, que pega alguns sujeitos ou parte da população e coloca como errada, né? Como bode expiatório. Percebam que, em junho de 1972, uma travesti soteropolitana de nome Daniele já fazia reivindicação de assistência médico-psicossocial, inserção no mercado de trabalho para homossexuais e travestis. A sigla foi ganhando novas roupagens, e é importante que sempre, principalmente nós que somos jovens, né, eu estou aqui com 20 e poucos anos, brincadeira, a gente lembre, né, como essa sigla nos custa tão caro, né? Uma sigla que tinha o G, primeiramente, né, que começa com um vazio epistêmico, né? Tinha lá os sodomitas, né? Tinha esse outro povo, né? Tem outras práticas. Isso é um estudo avançado, sobretudo por parte do Foucault, do Michel Foucault, com a história da sexualidade. Mas o interessante é perceber que, de acordo com a movimentação desses sujeitos pelo tempo, nós temos um processo de significação dessas múltiplas letras. Então, aquele sujeito homossexual, e homossexual não tem nada a ver com homem, né? Tem a ver com prática de mesmo sexo, portanto, podemos utilizar homossexual e homossexualidade homens ou mulheres, mas também existe ali um apagamento para a reiteração desse corpo masculino em muitas instâncias. Por isso, a nossa conversa a partir das trans, né? Eu gosto dessas duas imagens também que eu trago, a gente pensar assim, né? Aqui tem dois momentos, né? Quando é que a gente pode dizer que Marsha Johnson, que é uma dessas lideranças, né? Desses ícones da Revolução de Stonewall, é mulher? Na foto da esquerda ou na foto da direita? Né? Qual dessas duas aí é a mulher Marsha Johnson? Qual das duas é a travesti? Né? E a gente daria condições de entrar em um banheiro para Marsha Johnson do lado esquerdo da tela? Então, essas questões que talvez nos coloquem mais uma vez nos arremedos daquilo que a história tenta, por vezes, fazer parecer inexistente. Né? Paralaxe trans é um termo que eu utilizo para poder pensar esse corpo. A paralaxe trans é aquilo que se vê a partir de um ponto específico. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, eu costumo utilizar a caneta, né? Então eu pego assim a caneta e pergunto: o que você está vendo aqui? E a pessoa diz: uma caneta, um pincel. Né? Eu falo: tá, e agora? O que você está vendo? Né? E a pessoa: tá, agora é outra, continua sendo um pincel, né? Mas é de uma outra forma. Isso é uma paralaxe trans. Né? Possibilidade de pensar o corpo trans e travesti em diferentes experiências. Talvez por isso eu tenha vindo demonstrando ao longo da minha apresentação aqui, faz muita lógica para mim, né, que sou disléxica, não sei para vocês como é que está o andamento dessa lógica, mas é importante esse nome, paralaxe trans, talvez para a gente pensar uma série de coisas, não apenas sobre os movimentos trans no Brasil, o aparecimento da ANTRA como temos hoje, né? Aquele seio que a gente viu lá atrás, que é possível para homem, mas não é possível para mulher, mas Indianara Siqueira, quando vai às ruas,
ela mostra o seio e fala para a polícia, mas você vai me prender? E a polícia prende porque é mulher. Ela fala, mas você não fala que eu não sou mulher? E a polícia não pode prender porque é homem. Mas aí, afinal de contas, como que age, né? Então, são esses desarranjos que vão sendo os formadores, as possibilidades de repensar outras formas de existir, né? Nesse Brasil que a gente tanto tem discutido. Em 1992, por exemplo, nós tivemos a primeira travesti eleita para cargo político no Brasil. Seu nome, Kátia Tapeti. Isso aqui é Nordeste, minha gente, é uma coisa né, onde existe, parece que quase uma outra lógica, que também evidencia o processo, né, de progresso no interior do Brasil, em muitos lugares, muito diferente do processo progressista no Brasil em muitos centros urbanos, né? Eu acho que eu estou caminhando já para o final. Aqui eu tenho outros dados. Chica Manicongo, as transidentidades, não vamos falar disso também. Eu acho que eu quero falar disso aqui rapidamente, que é o cissexismo, que talvez seja o grande problema da população de um modo geral, não é? Não estou falando da população trans, estou falando da população mundial mesmo, né? De um modo geral. O cissexismo é um neologismo usado para condensar duas ideias colonizadoras. Uma que opera enquanto norma governamental, a cisgeneridade, que vai dizer para você que se você não tiver alinhado dentro de 4 pilares mínimos, não vou nem colocar os 4, mas 3 pilares mínimos, né? Que é gênero igual a sexo, prática sexual, você é um sujeito que não corresponde àquilo que deveria ser tido como normal, né? Então, a primeira lógica é essa lógica dessa norma governamental de cisgeneridade. Você precisa ser homem, porque você tem pênis, e parecer homem. Ou seja, mais uma vez, o que eu havia dito bem lá no início, quando eu falei do Jeffrey Wicks, sobre script de gênero, os modos como você vai se portar na rua, mais uma vez a gente tem aqui a dinâmica do script de gênero que vai ser amadurecido e chega como performatividade, né, nos escritos de Butler. E a segunda seria essa atuação do caráter de dominação e da hierarquização e inclusão ou exclusão da diferença a partir do sexo, né, que é o sexismo. Ou seja, naquele videozinho inicial, quando a gente mostra como o corpo da mulher é alocado no mercado e nas formas de cuidado, sobretudo deste homem, que atende uma lógica de uma cultura em um determinado tempo, mas não atende outra lógica, né? Quer dizer, como Luli falou aqui no início da nossa conversa, acho que não ficou gravado, ela falava, olha, a banheira do Gugu tinha uma liberdade de corpos de excelência, né? Mas também tem um problema neste tempo, né? Quer dizer, esses múltiplos processos que vão nos deixando insensíveis, né? Se não forem colocados dentro do tempo que se discute aquela determinada prática. Aqui o caso da Luísa Melinho, não vou falar disso, porque tanto o caso de Luísa Melinho, quanto o caso de Emily Hernandes, quanto o caso de Neon Cunha, são casos muito específicos de abuso por parte do Estado. Neon Cunha, inclusive, que é quem escreve comigo o Vácuo Cis, pela Fundação Rosa Luxemburgo, ela pede morte assistida por parte do Estado, exatamente porque não teria condição de ser uma mulher, segundo as próprias exigências do Estado, não é? Esses casos são subsequentes. Aqui, Dandara, Verônica Bolina, ambas em 2 imagens diferentes, né? A gente mostrando aqui, mais uma vez, né, os mamilos censuráveis e os não censuráveis. A gente pode falar por horas sobre isso, né? 2020 como
um dos anos mais cruéis com a população trans e com as mulheres, porque 175 assassinatos como crime de ódio, transfeminicídios, foram sobre corpo de mulheres trans e travestis, não temos caso ou registro de homens trans. Aqui o vácuo cis, né, e a emergência trans, que é esse texto que eu já citei aqui, e colabora talvez para dizer aí, né, dos 15 anos que separam a minha vida com o meu filho, por 15 anos, por uma lógica muito, muito bem apresentada na aula passada, pela Tamires, né, quando traz as lógicas de Gillett. Pois é, eu tive essa mesma lógica, ela existe no Brasil. Por 15 anos eu não pude estar com meu filho, porque estar com meu filho sendo travesti poderia influenciá-lo a ser uma coisa que ele talvez não fosse. O banheiro que a gente discute com tanta recorrência e que este mês, né, de junho, de agosto, fechando o mês de agosto, o reitor da UERJ precisa escrever um decreto, acho que o nome não é esse, inclusive, um documento dizendo que pessoas trans e travestis podem usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Um absurdo que foi defendido por professores no plural e professoras no plural, inclusive da Faculdade de Educação. Né? Ver uma professora de pós-graduação da educação defendendo que mulheres trans não deveriam usar um banheiro é uma coisa muito grave, a ponto do reitor da universidade ter que fazer um documento dizendo: peraí, minha gente, calma lá. Primeira vez que eu fui retirada de um banheiro foi em 1997. Alguns de vocês não tinham nascido. Fui colocada, eu tinha acabado de jantar, eu saí do jantar do banheiro, e do banheiro fui conduzida a um camburão de uma viatura de polícia, deixada dentro de uma delegacia, acreditando que eu ia ficar presa, sei lá por quanto tempo. Encontrei um delegado que fez toda a inscrição dizendo: olha, eu te entendo, mas eu preciso fazer isso porque existe também... Ele encontrou uma forma de criminalizar. Me senti honrada em ser criminalizada no país onde eu tenho o direito de cagar e mijar. A minha casa foi roubada em 2003 e um caminhão para na porta. O bandido liga para uma empresa de aluguel de mudança. O caminhão coloca a minha casa toda dentro do caminhão e a casa vai embora. Eu vou à delegacia, encontraram todos os meus bens, encontraram toda a mobília, o dinheiro, tudo que eu tinha na minha casa, e o delegado, de posse de todos os meus bens, ele diz: agora, para poder retirar, você só precisa trazer a nota fiscal. Roubaram a minha casa com tudo que eu tinha, inclusive roupas. Eu fiquei sem roupa, sem nada. E a história acaba por aí. Não teve investigação. A história acaba aí. O meu nome social em 2017, que vai dizer: você pode chamar Sara, mas ser mulher, não. E a partir disso, eu passo a me reivindicar como travesti na e da educação, e o fato de ser avó e poder andar com meu neto por onde quer que eu queira e possa, independente dos olhares constrangedores que outrora meu filho sentiu ao estar comigo nas mesmas ruas. E aí eu pergunto, né? Seriam as mulheres dos oficiais, enquanto da AIA, né? Enquanto mulheres inférteis, dentro dessa lógica, mulheres trans ou travestis? Foi um desconforto que, dialogando com Lully, né, nós tivemos. Assim. Ela trouxe o desconforto, eu fiquei pensando, será? E a lógica talvez sejam, se pensarmos mulheres inférteis enquanto mulheres. Mas se pensarmos a infertilidade enquanto pessoas trans, não faz a menor lógica, né? Porque mulheres trans e travestis podem procriar. Afinal de contas, nós fabricamos o mesmo
espermatozoide que tantos homens cisgêneros produzem, não é? E é reiterando outras lógicas e agências que eu continuo praticando o que eu sei fazer. Olha a cara dessas crianças tristes em assistir uma aula com uma travesti. Pode ver que todo mundo aqui está bem debilitado, e essa sou eu dando aula para crianças de 6º ano. Nós poderíamos falar por horas. 1, 2, 3, 4. A gente poderia falar por horas sobre esse inglês que não é inglês, é o inglês de uma travesti dando aula no sistema público de ensino, no interior do Rio de Janeiro, numa comunidade extremamente desassistida pelo Estado, mas, sobretudo, preciso lembrar que, atualmente, as grandes conquistas dos movimentos trans no Brasil têm ocorrido essencialmente através da participação de alguns sujeitos comprometidos do sistema judiciário. E aqui eu estendo dizendo que não apenas do judiciário, mas de cada pessoa que está agora, neste momento, nessa sala de aula. Essas 24 participantes que aqui estão são responsáveis por uma educação linda que tem sido construída diariamente, que privilegia gente como tantas pessoas como eu no mundo. Muito obrigada. Nossa, Sara, eu não tenho palavras, assim. Linda, né? Lorena, deixa eu só falar uma coisa rapidinho antes de você entrar. Deixa eu só me defender. Não fui eu que tive essa ideia doida da Serena Joy ser trans, travesti, não, hein? Na verdade, eu estava futucando na internet vídeos sobre o conto da Aya, e aí achei uma mulher maravilhosa, trans, americana, que estava reclamando de uma discussão sobre o conto da Aya, feita por umas radicais feministas, em que elas diziam que Gilead é um modelo de sociedade patriarcal tão perfeita que os homens se casaram com homens que são mulheres e usam as mulheres só para reprodução, né, Sara? E é essa visão essa lógica tão fora do que eu podia imaginar, que eu, na hora, peguei, quando eu vi o vídeo, liguei para a Sara. Falei, Sara, você sabe que tem gente falando isso? Ai, gente, altos babados, né? O conto da Aya. Olha, que responsabilidade falar depois da Sara. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, mais uma vez, boa tarde a todas, todos e todos, né? Ou bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você possa estar nos assistindo. Eu me chamo Lorena Azevedo do Carmo, eu sou mestranda em Educação do PPG do Unirio, orientando da professora Maria Luísa Sequinte. Sou também bolsista da FAPERJ, mestrado nota 10, né? E vamos conversar agora, nesse segundo dia, falando da nossa prova Platô, né? Já foi falado no primeiro dia, né? Mas assim, eu vou dar uma retomada, já que hoje se inicia a prova para a turma de segunda-feira, né? Então, a prova Platô, ela, junto com as nossas apostas, né, de pesquisa, nós vimos objetivando desinvisibilizar saberes, né, conhecimentos outros, evidenciando as diferentes trajetórias dos estudantes, né, e experiências de suas vidas, né, além de buscarmos estimular que eles nos contassem, narrassem, desenhassem, tecessem e assumissem um posicionamento de conhecedores de algo, né? De atores conhecedores de algo. Então, dessa forma,
A prova Platô, com as suas inúmeras páginas, hoje nós temos mais de 1000 páginas, que contam com imagens, já que são provas agora online, devido ao ensino remoto emergencial, né? E conta com imagens, com desenhos, com escritas, enfim, né? É um material bem diverso, né? Então, ele vem nos propiciando aprendermos também com esses estudantes, né? Através dessas escritas que são livres, né? Que a gente busca com que eles se sintam confortáveis para poder escrever a sua maneira sem um julgamento prévio, né? Sem questionamentos a serem respondidos de forma que nos agradem, de certa forma. Né? Então, portanto, a prova Platô ela vem operando de uma forma de registro a posteriori dos currículos que são criados em cada turma, né? Então, como eu já falei, nós temos mais de 1000 páginas, né? Então, um material muito vasto que nos possibilitou, inclusive, fazer o banheirão, que é a nossa exposição. Aqui está a imagem, né, da porta do banheiro, que é uma imagem de fundo que a gente customizamos para usar nos banners, né? E a instalação ela se chama Conversas Nada com a Formação, uma instalação curricular. Porque nós pensamos uma instalação curricular onde capturássemos das centenas de páginas de provas, desenhos, diálogos e narrativas que apontassem para 2 temas que foram mais urgentes e frequentes, né? Principalmente nos últimos 3 meses, foram os currículos de ódio e os currículos de solidariedade. Essa citação é do trabalho encomendado sobre a exposição, né? Que foi um trabalho encomendado para a 39ª Reunião Nacional da ANPED. E nós fizemos um recorte, né, de situações que apareceram na prova de um período pós-eleitoral, né, pós-eleição que elegeu o Bolsonaro. Então, assim, vieram vários recortes de ódio, inclusive direcionados à nossa equipe, né? E essa exposição, ela ocorre no banheiro masculino porque entendemos que é um ambiente que não é nada hospitaleiro aqueles que não seguem a um padrão, né, desejado de masculinidade, né? Como a Sara trouxe a questão das performatividades de gênero, né, da Butler, né? Então, esse espaço do banheiro masculino, ele foi transformado, né, em galeria por uma estética de grafite, né, de escritas e desobediente, né? E onde as pessoas elas percorriam, né, esses banners, né, de uma forma que os corpos que ali eram negados pudessem se fazer presentes, né? Então, os banheiros públicos, por exemplo, deixa eu... Olha só. Aí os banheiros públicos, por exemplo, né, segundo o Preciado, filósofo Paul Preciado, né, instituições burguesas espelhadas pelas cidades europeias a partir do século XIX foram inicialmente pensados como espaços de gestão do lixo corporal nas cidades e converteram-se progressivamente em locais de policiamento de gênero, né? Então a gente acaba se deparando com uma luta diária de pessoas que têm seus acessos negados, né, ao banheiro, né? E que quando o frequentam, né, quando elas fazem suas burlas, né, elas frequentam esse banheiro, elas sofrem constantes humilhações, violências, assédios, né? Então, deixa eu voltar aqui, peraí. E assim como lemos nas portas e paredes dos banheiros da universidade, né, elementos estéticos, repetições, grafismos que aparecem nas provas Platô, tematizam diversas questões, né, de racismo, feminismo, misoginia, ódios e solidariedade. Então, aqui eu fiz uma montagem com algumas fotos do banheirão que aconteceu na 9ª Semana de Educação Dona Mara, da Unirio, né? E aí dá para ver um pouquinho que a gente encheu de papel higiênico, de rolo, o corredor, dentro do banheiro também, né? O pessoal passando esses corpos e corpas
passando pelos banners para poderem ler, observar aquele ambiente muitas vezes hostil, né, para algumas pessoas. E aqui no canto esquerdo, né, o banner final, né, que ficava no final da exposição, para que as pessoas elas pudessem compartilhar conosco suas impressões ou o que elas estavam sentindo naquele momento. Então, era um banner que ficava ali com uma caneta para que eles pudessem desenhar, escrever, né? Então, nesses momentos, nesses tempos que a diferença tem sido caçada por pensamentos ultraconservadores, pesquisamos e escrevemos para resistir, empurrar, deslocar as linhas abissais do capitalismo, da colonialidade, do cis-heteropatriarcado, reconhecendo as redes de solidariedade para não só sobreviver, mas viver, que também é muito importante. Bom, sobre o acesso ao banheiro, né, a gente percebe que eu trago uma notícia que fala que o preconceito e falta de acesso a banheiros aumentam o risco de infecção urinária em pessoas trans. É uma questão de saúde pública e muito importante para ser discutida. E um desses trechos aqui que eu trouxe no lado esquerdo, né, que fala: uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia identificou que 54% das pessoas transgêneros entrevistadas tiveram problemas de saúde relacionados à falta de acesso a banheiros públicos, incluindo infecção urinária. Aproximadamente 70% tiveram dificuldade para utilizar os banheiros ou sofreram ofensas e ataques físicos nesses locais. Então, é uma violência muito grande negar esse acesso, porque dentro desse lugar, como o Paul Preciado já nos trouxe naquele trecho, é um lugar de constante vigilância desses corpos. Então, as pessoas transgêneras, travestis, são barradas de acessar, né? E aí, essa questão do não acesso, por exemplo, uma pessoa que trabalha num shopping, por exemplo, que não possa ir ao banheiro, trabalha 8 horas e não pode ir ao banheiro, então, as consequências para a saúde dessa pessoa. Então, a questão de saúde pública, de direitos humanos, né? E a gente se depara com, no ano de 2020, a notícia de que uma travesti denuncia que foi impedida de usar o banheiro feminino em shopping de Maceió, né? Que foi a Lana Ellen, que foi retirada. O segurança bateu na porta do banheiro dela e pediu para ela que ela se retirasse, né? Então, olha a violência que essa mulher sofre, essa travesti sofre, dela não poder acessar um ambiente público, dentro de um shopping público. E aí, um ano depois, a gente vê que o segurança ele foi condenado e que Lana Ellen nos diz que ele nunca pediu desculpas, né, por ser barrada, retirada do banheiro, né? E aí na notícia vai falando que condenou o segurança do shopping Pátio Maceió em 2020, né, porque impediu o acesso de Lana Ellen ao banheiro feminino por ser uma mulher transexual, né? E a decisão saiu na segunda-feira e a pena foi definida em 1 ano e 6 meses de reclusão, mas foi convertida em prestações de serviços comunitários e pagamento de 10 salários mínimos, né? Então, quantas e quantas Lana Ellen a gente não se depara, ou não, porque não acessam o banheiro? Show. E aí eu trago a imagem de Gilead, né, do muro, né, que o Jason Stanley, ele vai nos dizer que na política fascista, né, as cidades, que ele traz muito no seu livro a questão, né, bem dicotômica entre as cidades e o meio rural, no meio rural a gente ter uma questão bem conservadora em relação às cidades, que já são mais cosmopolitas, mais diversas, né, abrigam as diferenças, né? Então ele vai falar que as cidades são consideradas como os locais de taxa de natalidade em declínio devido ao suposto enfraquecimento do cosmopolitismo sobre a população, tornando homens e mulheres menos capazes de cumprir os papéis tradicionais de gênero, né? E aí a setinha eu deixei assim apontada para um dos corpos, né, que fala sobre traição de gênero, né? Então esses corpos e corpas pendurados
por não cumprirem o papel tradicional, por menino não usar azul e menina não usar rosa. E aí, né, sobre o corpo, trouxe aqui, consertou, né, que para que a lei se escreva sobre os corpos, deve haver um aparelho que mediatize a relação de uma com os outros, né? Desde os instrumentos de escarificação, de tatuagem e da iniciativa primitiva até aos instrumentos da justiça, né? Uma série de objetos destinados a gravar a força da lei sobre seu súdito, tatuá-lo para fazer dele uma demonstração da regra, produzir uma cópia que torne a norma legível. E aí a gente volta para o conto da Aya e mostra aqui a Serena Joy, que teve o seu dedo mindinho amputado por ter lido a Bíblia, né? Ou, como na terceira temporada aparece, Aias que têm a sua boca costurada para não falarem. Ou até mesmo ali a June, quando ela é marcada como gado, né? Como propriedade de Gilead. Então, utilizando um capítulo que eu gosto muito, né, da Sara, da professora Maria Luísa, da Luísa Plane, né, a mulher, a monstra, a outridade desumanizada e abissalizada, deixando por isso de ser sujeita de direitos e podendo ser aniquilada. Então, nós encontramos, eu trago aqui com a Silvia Federici, né, que nós somos estupradas tanto em nossa cama quanto na rua, precisamente porque fomos configuradas para ser as provedoras da satisfação sexual, as válvulas de escape para tudo que dá errado na vida dos homens. E os homens têm sido sempre autorizados a voltar seu ódio contra nós, se não estivermos à altura do papel. Então, acho que eu ficaria aqui horas e horas se eu narrasse todas as violências, as mulheres trans, travestis, que não desempenham o papel satisfatório, né? Que não performam como se gostaria. E aí, para finalizar, para a gente dar início à nossa conversa, eu finalizo aqui também com mais um trecho do capítulo incrível sobre as monstras, né? Então, dessa forma, alimentando-se da ausência da outra, obcecada por mesmidade, a masculinidade odeia a outridade, numa forma feminina da alteridade, e provoca inexistência e ausência dos conhecimentos outros e plurais, e, como consequência, admite sua aniquilação como pessoa. E aí, finalizando, né, nós encontramos nessa masculinidade odiosa, né, a aniquilação, a morte de Aias. Então, as Aias podem morrer, Serena Joy, esposa, pode perder o dedo mindinho, né? Enfim, é isso, gente. Muito obrigada. E aqui estão as minhas referências. E acho que agora a gente já pode partir para a nossa conversa. É para eu parar a gravação? Pode parar, Lu. A gente pode Eu acho que começar. antes de parar, eu só quero dizer uma coisa. Vou parar a gravação, mas eu vou jogar 2 bombas e sair correndo. A gente precisa lembrar que, em muitos casos, mulheres trans são socializadas como homens gays, ou como homens. Por que a gente quer usar banheiro feminino se a gente poderia estar fazendo quebra no banheiro masculino para subverter alguma ordem? Acho que agora dá para parar de gravar para a gente poder discutir aqui e tacar fogo no parquinho aqui dentro. Eu sabia que havia essa provocação. É isso mesmo, Lorena. Tinha que deixar gravando. Ó, vou parar aqui então, se é a para gravação. botar fogo no parquinho, bota de uma vez. Adoro fogo no parquinho.